Então, estamos com Moniquita a tentar conectar novamente. Alô, Aí, de então, novo, vamos lá. vamos lá isto, pá. Saudades tuas. Pois é, Rafa, estamos longe, mas Saudades estamos tuas. juntos. Estamos sempre juntos, né? Olha, queria te agradecer imenso, viu? É, as oportunidades que tu me deu na vida, olha, que tu me deste. Eu vou falar o brasileiro, tá bem? Porque eu tô aqui no meu contexto. Claro. Então, que me contas? Como tá aí tudo? Olha, saímos do nosso estado de emergência, estamos num estado de calamidade, não é? Mas estamos todos Uhum. fechados em casa, quer dizer, já estamos com ordem de soltura, mas mesmo assim é uma coisa muito inicial. E está tudo ainda com uma expectativa do que é que vai acontecer. E em termos de pais com filhos, está tudo meio doido aí, né? Fazer de professores em casa e está bem difícil essa Imagina, nós tarefa. vamos falar sobre isso, né? É. Um bocadinho. Olha, deixa eu fazer uma apresentação aqui então, Hum? dar as boas-vindas às pessoas que estão entrando. É, essa é a terceira conversa de um ciclo que vai até o final do mês de maio, com foco, né, em reflexões sobre práticas educativas e natureza. Agradecer a minha querida amiga Ana Letícia Penedo, que me inspirou muito a iniciar esses ciclos, inclusive a começar o perfil também da Floresta Educadora no Instagram para divulgar esses projetos. E eu estou hoje com Mônica Franco, coordenadora da Escola da Floresta Bloom e também uma das fundadoras do movimento Bloom em Portugal, que é uma das representantes, que é a representante da Sharing Nature em Portugal, certo? Certo, certíssimo. Boa. E entre outras coisas, nós temos aí um passado, né, Mônica, você e eu, da palhaçaria, da arte de fazer rir, ou da atuação, ou das cênicas, né? Exato. E, e tá, o meu, pelo menos, está guardadinho na caixinha de madeira, não, o meu palhaço não tem saído muito por aí para fazer as suas, mas a floresta sempre convida. A tua palhaça, tá na floresta ou não tá? Está quase sempre. É impossível não estar. Ah, para já porque estar com crianças puxa naturalmente a criança cá em nós, não é? E esse lado de diversão e de descontração e de poder ser quem é, leva muito também para a brincadeira, não é? Portanto, a palhaça está lá sempre um bocadinho, porque a floresta tem magia e tem encanto e tem um lado de brincadeira natural que é-nos natural essa palhaça sair. E depois depende com quem estamos a trabalhar, não é? Mas quando eu trabalhei contigo, por exemplo, os nossos palhaços saltavam muito, não é? Mas Epá, é, mas eu tenho é, muita saudade daquelas sessões contigo, sabia? É como eu ria, como eu ria. Era incrível. Eu não sabia quem se divertia mais, né? Se éramos nós, eu e tu, ou ou as as crianças. crianças. Exato. Foi. Olha, eu separei aqui umas fotos, umas imagens do projeto. Desde já não tem autorização das crianças e nem dos pais. Escolhi as fotos que não aparecem rostos. Se aparecer uma imagem que você não queira, fala tira, 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 eu tiro rapidinho. Está bem. Estou a falar isso porque na de quarta-feira eu divulguei umas fotos com a Gisela Dias, da Que Etiquetar. Depois pensei sobre isso. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção para te chamar para o papo, para essas conversas, é, é a possibilidade da entrada da linguagem da Forest School e da Sharing Nature no sistema educativo público português. Quer dizer, o sistema educativo português, mas dentro de uma escola pública portuguesa, e que depois o projeto já se ramificou para outras escolas, né, básicas públicas. Há muitas pessoas, grupos de organizações que querem saber como entrar ou como fazer, fundar uma escola, abrir uma escola na floresta, ou como entrar no circuito das escolas públicas, ou simplesmente trabalhar numa escola pública específica. Então, como foi entrar numa escola pública em 2018 de forma piloto e a expansão do projeto da Escola da Floresta Bloom?
Fala um pouquinho sobre isso. Olha, nós no fundo tivemos aqui um bocadinho uma sorte também, não é? Porque nós tínhamos a consciência, até porque quem, como tu, não é? E eu fizemos o curso de Forest School, tivemos a obrigação de fazer um pequeno estágio, 8 sessões com escolas. E nessa altura o meu estágio foi feito com uma creche, porque tínhamos a noção que era muito mais fácil aproximarmos-nos numa creche, porque não íamos interferir com o horário curricular, e para um pré-escolar era muito mais fácil. Portanto, nós fizemos as sessões com o pré-escolar. E quando pensámos em abrir, quando o Movimento Bloom decidiu abrir a Escola da Floresta Bloom, tínhamos um bocadinho essa sensação que tínhamos que começar com passinhos de bebés e ia começar pelo pré-escolar, porque era uma receptividade maior, não interferia com o currículo. Mas a verdade, e a sorte que tivemos aqui também, a coincidência que aconteceu, foi a Gulbenkian ter lançado as Academias do Conhecimento, um projeto que eles lançaram para aumentar e para contribuir e para trabalhar nas competências socioemocionais das crianças, e o Movimento Bloom concorreu com a Escola da Floresta Bloom, desafiando a Escola da Várzea de Sintra, que enfim é uma escola pública, mas que tem uma metodologia de projeto e portanto tem uma forma de trabalhar diferente das escolas públicas normais e portanto automaticamente alinharam neste projeto, e foi uma coincidência muito feliz, não é? Porque agarrámos numa escola que tinha toda a abertura, com uma bolsa que acabámos por ganhar e que nos deu a hipótese de nós implementarmos a Escola da Floresta Bloom. E isso, nós funcionámos com esse projeto piloto. Em 2018 tivemos alguma projeção, o que foi bom, conseguimos também através da Gulbenkian e de algumas redes, tivemos a exposição de mídia, o que nos ajudou a explicar um bocado o projeto e a dar a conhecer o projeto, e isso fez com que houvessem parceiros que estivessem interessados, escolas que começaram a ouvir falar sobre a Escola da Floresta Bloom, e deu alguma projeção e alguma credibilidade, até porque as Academias do Conhecimento, como tu sabes, também tiveram um estudo em que mediu o impacto que nós tivemos na Escola da Várzea, ou seja, as crianças trabalharam o ano inteiro na Escola da Floresta, faziam sessões de uma vez por semana, as crianças da primeira à quarta classe, e o facto de nós podermos acompanhar de forma científica e termos alguns resultados que comprovam, não é, o impacto que tem no desenvolvimento das crianças, também em termos curriculares e não só, nas competências socioemocionais, isso ajudou muito a que houvesse um outro olhar para a Escola da Floresta, não como uma atividade extracurricular, mas com uma coisa que pode ser integrada, e faz todo o sentido que seja integrada dentro do horário curricular, porque a natureza é a melhor sala de aula, não é? Então, esta percepção que as pessoas não tinham, e que os pais muito menos, não é? Que as crianças não iam perder uma manhã de trabalho da escola para irem brincar para a floresta, a partir do momento em que as pessoas começaram a perceber que conseguiam consolidar muita matéria e bastante currículo na floresta, e os pais começaram também a perceber isso, então a abertura aí foi muito maior, não é? Sim, e pronto, desculpa, isso fez com que também no fim do projeto nós conseguíssemos aliciar a Câmara Municipal de Sintra, apresentando o projeto, e eles de facto ficaram bastante interessados, e entraram nesta parceria conjunta com o Parque de Sintra também connosco, de forma a conseguirmos este ano, em 2019-2020, este ano letivo, levarmos o programa da Escola da Floresta a 10 escolas do concelho de Sintra. Para dizer para o pessoal, eu estou a colocar aí nos comentários, e ainda não apareceu aqui para a Floresta Educadora, por isso que eu botei 2 vezes, para fixar, que o Projeto Bloom foi o meu objeto de pesquisa do mestrado, que eu fiz em Educação e Sociedade, no ISCTE, entre 2017 e 2018, concluí no final de 2019, né, com a defesa da tese. Com 19! Essa é uma boa, né, notícia. 19 valores. Fiquei super feliz com esse reconhecimento também, né, da banca avaliadora, do júri, né, como se diz em Portugal. Exato. E uma das perguntas que eu me fazia durante a pesquisa, a investigação, era se o projeto Bloom da Escola da Floresta Bloom teve abertura numa escola como a Várzea de Sintra, porque tem um modelo de escola de projetos que eu costumo dizer que é um espelho da ponte, mas salva as proporções, porque é em outro contexto, é no início do século XXI, né? É em outro território, em outro terreno, mas tem ali aqueles dispositivos educativos ou pedagógicos que o professor José Pacheco e as suas colegas criaram para a Escola da Ponte na década de 70. Você acha que o Bloom teve abertura porque a Escola Básica da Várzea de Sintra tinha essa metodologia de trabalho por projeto? Você teve dificuldade em entrar a outra escola, por exemplo?
É assim, eu acho que houve uma abertura muito grande e um yes logo do princípio da Escola da Várzea, com toda a abertura e disponibilidade. E eu achei que tinha a ver com essa metodologia deles. Mas não tenho a certeza, Rafa, porque agora, quando a Câmara Municipal de Sintra lançou este repto às escolas do Conselho para quem queria participar na Escola da Floresta Bloom, nós tivemos muita resposta. E de escolas que não têm este formato de funcionamento. Então, eu achava que tinha a ver com essa perspectiva, com essa forma de estar e de trabalhar para o projeto, mas talvez não tenha, Não porque tem. as escolas aderiram muito bem e temos recebido imensas telefonemas de escolas de Sintra, do Conselho de Sintra, a dizer que querem participar, querem entrar no próximo ano, como é que fazem. Portanto, gerou-se aqui um interesse muito grande. Portanto, não é sinónimo de... O projeto não é sinónimo de... Quer dizer, há uma maior abertura, obviamente, mas acho que as escolas, o paradigma educativo está a mudar, percebes? Tem que mudar, já ninguém aguenta esta forma de ensino, está muito ultrapassado, não é? Então acho que os professores estão desesperados estão desesperados e estão preocupados também com o estado em que as crianças estão, não é? Então eu acho que há uma abertura grande para a mudança. Uma das questões que as educadoras que trabalham comigo, com as quais eu trabalho no Colégio UBM, e entre outras tantas escolas, é saber como é que vamos fazer esse trabalho lá fora. Eu estou a fazer um curso com a Ana Carol Tomé e com a Rita Mendonça, do Instituto Roman, que você conhece bem, né, daqui, que representa a Sharing Nature no Brasil. No Brasil, como é que eu falei? No Brasil. Ali está um grupo que está discutindo muito isso. Eu estou adorando o encontro. Fui muito resistente. Eu não queria conhecer a Ana Carol Tomé por meio virtual. Queria ter conhecido pessoalmente antes de estar aproximado. Mas pronto, quando eu percebi que não seria, eu sei que eu vi ela entrando aí, não sei se ainda está. Mas pronto, para dizer que está discutindo muito isso, como trabalhar a natureza nesse tempo de pandemia que estamos aqui dentro. Foi tema também de assuntos nas conferências com Joseph Cornell, né? Então, uma amiga, a Inês Pinheiro, me falou que não podemos não deveríamos estar fazendo sessões remotas ou aulas virtuais, como está dizendo. A Ana Carol disse que está aí. Obrigado, querida. Obrigado muito por tudo, viu? Então, eu vou perguntar. O Bloom, a Escola da Floresta Bloom está... Eu disse da Inês porque a Inês disse que a gente está fazendo a manutenção dos afetos. Eu adorei esse termo. O Bloom está fazendo a manutenção dos afetos com as crianças? Como é que está sendo esse contato agora? Vocês estão sugerindo atividades para casa? Como é que está essa relação com o meio remoto? Olha, Rafa, tem sido uma coisa que nós discutimos bastante dentro da equipa, até porque todas nós temos filhos e todas nós estamos a sofrer um pouco esta coisa de termos, não é, ficar de repente confinados em casa e de repente receber milhares de e-mails de professores com não sei quantas plataformas, é o Zoom, é o Google Classroom, é o Meet, enfim, e de repente esta invasão, mais a telescola, portanto, há muito ecrã, sabes? Há muito ecrã e as crianças está a ser pedido uma exigência muito grande, muitos ecrãs para as crianças. E para os pais também está a ser uma sobrecarga muito grande. Então nós tínhamos essa ideia inicial de estarmos a dar muitas coisas para os professores e muitas ideias, mas já percebemos que os professores estão cheios de coisas para fazer e os pais estão a sofrer com tanta coisa em casa. Então optámos um bocadinho por fazer outra coisa, que é as escolas que estavam a participar no programa da Escola da Floresta Bloom, essas de facto houve uma continuidade e nós mandamos algumas sugestões, porque houve algumas que ficaram com o programa a meio, ficaram por fazer a sessão 6 e 7 e 8, portanto, o que nós fizemos foi adaptar essas sessões que tínhamos programado para a floresta e de alguma forma readaptá-las para elas poderem fazer em casa com os pais, mas como uma mera sugestão. À parte disso, aquilo que nós temos estado a fazer e começámos a lançar agora uma espécie de uns desafios que cruzámos com o currículo, ou seja, sabendo o que é que as crianças vão dar até ao fim do ano, em estudo do meio, nomeadamente, damos algumas ideias que os professores podem sugerir aos pais para fazerem ou que as crianças podem fazer. Mas é uma mera sugestão, porque nesta altura está tudo muito sobrecarregado, não é? E aquilo que nós achámos que podia ser interessante, tendo em consideração que em muitos sítios não se pode, não é? Na cidade não podes ir para a rua, não tens um jardim perto e é difícil trazer a natureza para dentro de casa, mas de alguma forma as nossas sugestões são elementos muito simples. Então temos um coração com uma folhinha e daí sugerimos que dentro de casa, onde é que tens folhas, que folhas é que tens, que plantas é que tens, de alguma forma, algumas atividades que tenham a ver com elementos da natureza simples
E estamos a fazer isto também em conjunto com a campanha internacional do Dia da Aulas ao Ar Livre, que nós fazemos todos os anos em Portugal. Portanto, estamos aqui assim numa conjunção muito gira, porque estamos a trabalhar todas as semanas com 9 países, que estão também, este ano não há Dia da Aulas ao Ar Livre, não há escola, então a nossa campanha não se chama Dia da Aulas ao Ar Livre, chama-se Brincar Naturalmente, e é uma forma de celebrar a brincadeira e nesta fase o mais importante de tudo é relembrar os pais, que os miúdos estão muito fechados em casa, estão sem contacto nenhum com a natureza, mas têm que ir à janela, têm que apanhar ar, têm que ver o que as rodeia, têm que ter um contacto e têm que brincar, sobretudo têm que brincar. Porque está muito ecrã, sabes? Agora, depois que o Bloom expandiu, foi para quantas escolas? O Bloom fez um Bloom. Agora está atuando em quantas escolas? São quantas crianças envolvidas hoje? Nós este ano estamos a trabalhar com 10 escolas do Concelho de Sintra e estamos a trabalhar com, portanto, do primeiro ao quarto ano. São cerca de 180 crianças. E estamos a trabalhar com o pré-escolar. Temos uns pinguinzinhos, temos 6 turmas de pré-escolar, assim, piriris, não é? De 3, 4 e 5 anos. 6 turmas também. Então está a ser mesmo super interessante porque é uma experiência nova para nós trabalhar o ano inteiro com o pré-escolar. Está muito interessante essa experiência dos bebés na floresta. E vocês agora estão aceitando currículo de gente para trabalhar aí? Como é que é? Estamos, nesta fase a Escola da Floresta está fechada, não é? Infelizmente, e a perspectiva é que a gente nós vamos poder abrir a escola, obviamente, em setembro, quando as escolas voltarem a abrir, mas estamos desejosos de fazer campos de férias. Nós, a equipa da Escola da Floresta, estamos desejosas de podermos para a floresta com crianças, porque nós já podemos ir sozinhas, mas queremos as crianças de volta. E sim, a nossa ideia, nós tínhamos previsto abrir uma Escola da Floresta Bloom em Cascais, com uma parceria também com Cascais Ambiente, em abril, que teve que ser adiado, mas contamos abrir essa escola nova também em setembro. E sim, estamos a receber currículos porque precisamos de reforçar a nossa equipa. Pronto, já tem uma interessada. A Catalina das Montanhas está perguntando quantas crianças por adulto, porque se pá, ela vai para lá. Não, estou a brincar. A Catalina também é uma das convidadas que vai falar aqui no último dia das sequências, né? Ela está perguntando quantas crianças por adulto. E a Cristina Porto, que é a nossa coordenadora do Ensino Fundamental 2, do Colégio UBM, que é o equivalente para vocês entre o segundo ciclo, né? Pergunta com que qual é a frequência dos encontros? Ok, então, cada criança vem uma vez por semana, passar uma manhã ou uma tarde na floresta. Em termos de rácio, nós temos mais ou menos um adulto por cada 5, 6 crianças. No caso do pré-escolar, temos mesmo um por cada 5. No caso do primeiro ciclo, já podemos ter um por cada 6, 7 crianças. Mas esse é o rácio. Estão aqui também a perguntar, a Inês está a perguntar, olá Inês, qual é a diferença do pré-escolar para o primeiro ciclo? Há uma diferença grande porque naturalmente no pré-escolar existe o lado de mais brincadeira nós não dirigimos muito, mas há um lado de muita brincadeira e de muita descoberta com os elementos mais simples possíveis. No primeiro ciclo dá para ver que as crianças já têm mais vontade de construção, de imaginação, mas de construção, de pôr as mãos a construir e a criar alguma coisa. Nos bebés eles não criam tanto, têm a lado da imaginação e brincam muito com os elementos naturais. Quer dizer, ir com o pré-escolar ao riacho, Rafa, não dá para fazer mais nada. Nem vamos fazer mais nada porque eles ficam horas a brincar com o riacho e com as panelinhas e com a água e só a brincadeira de molhar, se poder molhar, é toda uma experiência que não vale a pena preparar mais nada, não é? Então há uma diferença entre as idades só por isso. Na minha dissertação, eu acabei identificando alguns eixos, eram 5, mas o meu orientador, Levindo Carvalho, um querido, me orientou para ser mais objetivo. Eu toquei em 3 temas, ou eixos de análise. O primeiro foi a educação dos sentidos. Como que na floresta a gente percebe os sentidos, né? Ou os sentidos, a educação vem pelos sentidos, os nossos sentidos fisiológicos, ou pelo sentido de significado, aquilo que nos faz sentido. Isso eu ainda gastei bastante tempo aí e gostei muito de pensar a educação na natureza com ou pela, ou com, ou para a natureza com todas essas preposições. O segundo foi a educação especial, como é que é?
desculpa, educação inclusiva na natureza. Educação de inclusão, que em Portugal é chamada das crianças com necessidades educativas especiais. É um termo que, inclusive, é um tema que espero conversar bastante com a Ana Carol Tomé no dia 15. E o terceiro foi a ponte da escola e a floresta, e da floresta para a escola. Uma peculiaridade do projeto que sempre me encantou muito na dinâmica do projeto, a princípio eu era super contra, eu falei, né? E depois achei sensacional, que eram... Não, os pais é outro assunto, vamos entrar. Que eram as 4 sessões na floresta e depois 2 sessões na própria escola. Né? Ou seja, onde a equipe da Escola da Floresta ia para o terreno da escola. A propósito, a Escola da Várzea de Sintra tem uma área exterior incrível, e lá atuava. Então, essa ponte entre a floresta e a escola e a floresta, para mim, se mostrou depois com um potencial enorme. Nas outras escolas, dessas 10, alguém perguntou aqui sobre a dinâmica, como é que é. Falar um pouquinho sobre o projeto nessas 10 escolas em Sintra. Continua com essa dinâmica de ir? Não continua. Depois de um discurso tão bonito, você fala... Não, pronto. Então tá, obrigado. Próxima pergunta. É tão simples, assim, é uma questão teve a ver também com questões orçamentais e com questões, porque... A Várzea de Sintra teve a oportunidade de ir o ano inteiro, não é? E tinha a ver também com o orçamento que era patrocinado pela parte de Sintra. E neste caso, a Câmara de Sintra quis proporcionar a 10 escolas o que é um universo maior e umas deslocações muito maiores, e tornava-se um pouco inviável nós podermos ir à escola. De facto, Rafa, concordo contigo, o impacto que nós tivemos com o facto de fazermos 4 sessões na floresta e depois 2 sessões, não é? Intervalarmos as sessões, 2 sessões na escola. Assim, o recreio ganhou uma dinâmica enorme, uma vida enorme, não é? Porque as crianças da Várzea que estavam na floresta e depois recebiam a floresta na escola, nós até levámos alguns elementos naturais, mas no fundo nós aproveitámos muito mais o recreio. E as crianças passaram a olhar para o recreio e a brincar no recreio com uma vida, porque descobriram que afinal havia minhocas, descobriram que havia bichos de conta, descobriram que se podia subir às árvores no recreio. Portanto, é muito interessante. Foi incrível, não é? De tu levares a floresta, que nós não levarmos a floresta, nós só... Não é? Éramos nós, claro, mas representávamos ali, né, a própria floresta, né? Agora a Inês perguntou que diferença vem nas crianças. Eu posso contar do caso do Haris, e aí eu posso citar o nome porque eu tenho autorização e também está de forma pública na dissertação, que tem uma alteração cromossomática ou cromossômica, e que dava ele uma baixa visão, cognição também afetada, fala afetada. E nas sessões na floresta eu lembrava que ele era muito afetuoso, né? Muito agarrado conosco, ele era do nosso grupo, e com a professora Anabela. E eu via que ele muitas vezes começava determinada brincadeira, né? Por exemplo, rebolar a ladeira, descer rolando morro abaixo, e depois toda a malta estava a descer também a ladeira. Quando nós fomos para a escola, eu percebi que as crianças não tinham a mesma relação com ele no pátio, né? Por exemplo, no campo de jogos. Quando ele ia correr para o futebol, para a bola, as crianças não tinham a mesma relação. E em contrapartida a isso, o Milton, como o Vasco, que é um querido, que no terreno da escola se demonstrou-se muito competitivo, dentro do futebol, aguerrido, e ali num ambiente mais robusto, né? Na floresta era uma pessoa totalmente diferente, né? Colaborava, cooperava, respeitava, ouvia melhor. Eu achava essas diferenças incríveis entre as crianças, né? Então, isso é incrível. Olha, Inês, como para as necessidades educativas especiais, acho que a gente pode falar melhor no dia 15, viu? Deixar essa pergunta aí com a Ana Carol Tomé, que a gente pode abordar esse... Deixa-me falar um ponto em relação a isso, Rafa. É assim, no caso das crianças com necessidades educativas especiais, é flagrante a diferença que faz na vida delas. Pronto. De facto, eu não vou falar muito sobre isso, vou deixar isso para outro tema, mas é muito óbvio, é muito visível e é muito impactante e é muito comovente nós vermos a diferença que faz nos miúdos com necessidades educativas especiais, porque de facto o facto de estarem ao ar livre e terem aquele contacto e tínhamos imensos, né? Tínhamos Mas um grupo grande na escola, né? Esse é muito
Sim, sim, sim. Esse é muito flagrante, mas eu acho também interessante ver outra questão. Em crianças ditas normais, não é? Mas há crianças, lá está, que são talvez mais tímidas e que têm menos autoestima, e que no espaço da Escola da Floresta, pelo facto de termos a dinâmica de fazer muitas coisas em roda, de termos um pau falante em que toda a gente pode falar, os líderes, os adultos estarem sentados e ao nível das crianças, essa dinâmica que nós criamos, em que as crianças não são obrigadas a falar, mesmo tendo um pau falante e passando pela roda, há uma liberdade de escolha. Isso tudo cria e proporciona que as crianças, aquelas que são mais tímidas, que têm mais vergonha, que têm menos autoestima, acontece-lhes coisas na Escola da Floresta porque de repente conseguiram subir uma árvore ou conseguiram fazer uma coisa que os outros não fizeram e de repente aquilo dá-lhe um boost de autoestima que tem um impacto enorme nela, não é? Então, isto tem um efeito muito grande nas crianças todas. E para cada uma à sua medida. E é isso que é muito rico, é muito interessante. Porque não há uma fórmula para se aplicar na Escola da Floresta. Ela tem uma riqueza e um impacto em cada um de nós, cada ser tem um impacto muito. Parece que é uma oferta da natureza e da floresta para o nosso desenvolvimento de cada um de nós. E está lá, disponível. Pois, agora, uma pergunta que eu queria já tocar também, tem tocado com as outras, minhas outras amigas que estão a conversar comigo, é em relação à formação. Há perguntas, né, sobre qual formação é preciso ter para integrar um projeto como esse, né, para fazer parte do projeto como o Bloom, e se vocês fazem formação. Então, assim, nós, para se trabalhar numa escola da floresta, normalmente deveria-se ter, não é? A formação em Forest School, que já é dada em Portugal e há vários cursos, através da Associação da Escola da Floresta de Portugal, também podem ir acompanhando os cursos e as formações que são dadas. Nós, Movimento Bloom, não damos formação para Educadores, ninguém né? ser líder da floresta. Não temos essa capacidade, exatamente. Mas temos pessoas a trabalhar na nossa Escola da Floresta que não têm o curso da Forest School, que têm outras valências. Temos uma bióloga que ainda está a fazer o curso da Forest School, temos uma ornitóloga, temos outras valências. Temos a Mariana que trabalha, não tem Forest School, mas quer dizer, tem um background ligado às escolas Waldorf de anos e anos de experiência em prática educativa. Nós, a formação que damos à equipa que entra e que integra a nossa escola é em Sharing Nature, ou seja, na metodologia do Flow Learning da Sharing Nature, isso nós damos essa formação para estarmos todos também com o mesmo nível de energia e de dinâmicas que aplicamos na escola. Portanto, a recomendação que eu faço para quem quer ingressar numa escola da floresta, seja do Movimento Bloom ou outra qualquer, é se tiverem a oportunidade de fazer o curso da Forest School, façam-no. Para quem quer ter curiosidade e gostava de experimentar fazer atividades da Sharing Nature e ter acesso à metodologia e experienciar o que é a metodologia do Flow Learning, da Sharing Nature e como se conectar à natureza, não é preciso trabalhar com crianças, faz bem a qualquer um de nós. E sim, podem acompanhar ou mandar um mail para o Movimento Bloom ou acompanhar no nosso site que vamos divulgando quando damos essas formações ao público em geral. Nós estamos a dar muitas formações para professores e para educadores, mas temos formações previstas para o público em geral. Agora, tu disseste uma coisa que eu quero te fazer uma pergunta. Já estamos a meio do papo, vamos dizer, e já se falou muito, né? Já venci quase minha lista de perguntas. Daqui a pouco vai sobrar para ti. Prepare tuas perguntas. Afinal, esse negócio de Sharing Nature com Forest School na escola pública deu angu? Como é que é? Deu angu. Assim, a Sharing Nature, o objetivo da Sharing Nature é conectar-nos à natureza, crianças, adolescentes, jovens, adultos, através de experiências memoráveis e experiências que de alguma forma são emocionais, ligadas à natureza, sempre com um lado de diversão também. Ou seja, é sempre atividades e jogos que de uma forma lúdica e a brincar nos conectam e nos levam a criar uma ligação muito impactante e muito memorável à natureza. A Forest School tem um bocadinho como objetivo dar a oportunidade às crianças, não é? De aprenderem, de se desenvolverem, de se divertirem também, e oferece este espaço, de alguma forma, oferece um espaço seguro onde as crianças podem correr riscos, podem autorregular-se, podem ser responsáveis pela sua própria aprendizagem, fazer escolhas, não é? E ajuda as crianças também a entenderem um bocadinho e a apreciar
aquilo que os rodeia e a natureza. Portanto, isto foi um mix muito bom, não é? Entre a Shine Nature e a Forest School. Não há nada que aqui, quer dizer, é um complemento, estas duas coisas. E é uma forma, o que nós usamos é a metodologia do Flow Learning, não é? Dos passos alguns passos que o Flow Learning tem para, dentro destas atividades, para ir criar, não é? Agarrar no grupo e saber dirigi-lo como se fosse, não é? Como se fosse ler a dinâmica do grupo e a energia do grupo e saber levá-lo. E quando nós dizemos saber levá-lo, não é orientá-lo e obrigá-lo a fazer coisas, não é? Esta questão em relação a uma sessão estruturada ou não estruturada, mas é, no fundo, suportar onde está o interesse das crianças, onde está a iniciativa das crianças, onde está a vontade de aprendizagem das crianças, e nós só os vamos suportando, proporcionando ou pondo à disposição algumas atividades e alguns jogos. E na Escola da Floresta acontece isso também, não é? Portanto, isto foi um mix muito bom. Nós acabámos por chamar a nossa formação que damos agora, chamada Forest Flow, que é o misto do Flow Learning com a Escola da Floresta, Forest School, porque é um mix perfeito, não é? Nós misturamos aqui estas questões e ainda vem um bocadinho aqui também uma mistura da nossa parte lá do teatro para trás, em que nós éramos fadas e tínhamos o teatro de marionetas. E ainda misturámos esta parte também um bocadinho com a mesma. E há uma contribuição também das meninas com aquilo que elas sabem da abordagem Waldorf, né? Exatamente. Sim. Essa visão, não é, holística, de olhar para a criança de forma holística e proporcionar, não é, estarmos disponíveis não para interferir, mas para interagir com as crianças. E isso é uma oportunidade dentro do processo de aprendizagem super enriquecedor. Não é? Pois, a Ana Letícia está aqui falando que a escola esqueceu... Posso? Mônica? Tem o quê? Sim. A Ana Letícia disse que a escola esqueceu que precisamos nos divertir também. O pensamento das fábricas é o que impera. Esse foi um assunto que eu retomei numa conversa com a Vanessa Aires, da Etiquetar, em Aveiro, em Portugal. O quanto que essa organização, o quanto que a invenção, a criação da escola está ligada à Revolução Industrial, né? Quando as mulheres também têm ou o direito ou o dever de ir para o mercado de trabalho e as crianças ficam desamparadas, ou seja, precisam de instituições para cuidar das crianças em determinada fase da vida. E isso cada vez mais precoce, né? E a sociedade patriarcal, industrial, capitalista, urbana, desenha esse modelo de escola que nós vemos hoje, que tem o maternal, né? O pré-1, pré-2, pré-3, pré-5, maternal 8, até entrar na alfabetização. E, de repente, todo mundo é posto para dentro de casa. As crianças que já são alfabetizadas e também já têm acesso aos ecrãs, né, às telas, começam a se desenvolver também numa literacia, né, virtual. E agora, as crianças que têm pouca autonomia ou que ainda estão mais no universo do imaginar, das relações entre humanos e não entre máquinas, obrigou as famílias a perceberem-se educadoras, né? Falou, opa, aqui é um lugar também de educar e ensinar muita coisa, até determinada idade, né? Então, o lugar que a escola, de brincadeira na escola, o lugar de aprender brincando, né? Quando a gente está na natureza, a gente aprende muito brincando. Me lembra da resistência que eu tive no Colégio BM, quando os educadores diziam assim para mim: que esse Rafa ensina vocês na floresta? E as crianças diziam para os educadores: nada, porque está perdendo meu tempo de aula de física, de química, de matemática. Aí nada. Aí o professor veio falar comigo na sala de professores: e o que você está ensinando para as crianças? Eu não ensino nada, mas elas aprendem. Aprendem alguma coisa, aprendem muito. Agora, eu acho que o senhor precisa refletir daquilo tudo que o senhor ensina e elas não aprendem nada, né, numa sala de aula. Então, reflita um pouco sobre isso e pronto, aí começou o projeto também dentro do UBM a tomar mais corpo, né? Porque não foi tão fácil assim também. Não pense você que... Depois eu posso falar um pouquinho sobre o UBM, mas não agora. Quando você Olha, mas em relação a essa questão da brincadeira que tu estás a falar, estão aqui também a dizer as crianças hoje em dia não sabem brincar.
não sabem brincar, não é bem que não saibam, é completamente inato nas crianças brincarem. A Exatamente. questão é que não lhes é dado tempo para brincar. Se tu visses a pequena E Liz hoje em dia agora nós brincando e temos. criando as brincadeiras dela, você ia ficar apaixonado. É, é. Um aninho. A questão é que é difícil porque não há tempo e os pais não têm tempo e as escolas não têm tempo, os currículos e não há tempo. É só uma questão de tempo. E temos um bocadinho esta percepção que temos de estar sempre a entreter crianças, mas é super importante as crianças aborrecerem-se. É muito importante as crianças chatearem-se e aborrecerem-se e não saberem o que fazer. É fundamental, porque é aí que está o processo criativo. É aí que está, não é? Essa parte em que os pais acham que têm que estar sempre a proporcionar atividades e entreter crianças. Não, deixem-nos aborrecerem-se, porque é aí que eles se autodescobrem, que eles vão à procura de alguma coisa. Inventam, E né? aí está o Inventam com o potencial que criativo brincar. total. As crianças sabem brincar. Nós é que não sabemos hoje em dia, grande parte dos adultos não sabe deixar as crianças brincar. E é verdade que elas têm poucas oportunidades, não é? Os pais hoje em dia não deixam as crianças brincar sozinhas na rua. Há esta cena de termos medo de tudo e mais alguma coisa que nos rodeia, limita muitas crianças, mas nós vemos, não é? Mesmo a questão dos riscos e da autonomia, nós, nas sessões da Escola das Florestas, se nós deixarmos e entregarmos, eles brincam o tempo inteiro, não é? Eles brincam o tempo inteiro. Não é difícil para uma criança brincar. É só uma questão de terem tempo. Estava aqui uma pergunta também que eu queria responder sobre a avaliação. Alguém estava a perguntar se nós fazemos uma avaliação Sim. na Escola da Floresta. ES Eu, é FOC. Poderia só colocar um nome para eu chamar vocês, ou você, de FOC? Para eu preferir, sei lá, Sandra. É um perfil que está sempre acompanhando as conversas, eu fico muito feliz, mas eu sempre me refiro como ES, FOC. queres que eu fale um bocadinho sobre essa questão da avaliação? Por favor. Então, nós não avaliamos as crianças, não é? Não há notas na Escola da Floresta. A nossa avaliação, chama-se avaliação, não é avaliação, é uma observação que nós fazemos. Cada líder da Escola cada líder, não é? Da Escola da Floresta, tendo a sua responsabilidade em cada sessão, 5, 6 crianças, eu sou responsável por observar 5 ou 6 crianças. E aquilo que eu observo, e faço um registro todos os dias ao fim de cada sessão de cada criança, eu vou monitorizando as competências socioemocionais. Ou seja, perante aquela sessão, o Vasco, como é que teve em termos de autorregulação? Como é que ele teve perante as situações, as coisas que aconteceram, que fizemos, como é que teve a autorregulação dele? Como é que teve a resolução de problemas? Como é que teve o processo criativo? Portanto, é uma questão de observação e essa observação serve-nos para, conhecermos melhor a criança, irmos observando a evolução que ela tem. 2, ajuda-nos a preparar as sessões e ajuda-nos, ok, há aqui uma questão, não é, com o Vasco a título de exemplo, que eu quero proporcionar a próxima sessão, eu quero lhe dar a oportunidade, eu quero voltar ali onde ele estava para lhe dar essa oportunidade dele, não é? É como se puséssemos à disposição a oportunidade dele melhorar, não é uma questão de melhorar, mas aprofundar um bocadinho esse início e essa relação que ele começou a ter com uma árvore, com um projeto, enfim. E, portanto, a avaliação é uma observação que serve para nós líderes irmos avaliando em que medida estamos a ter impacto e as sessões estão a ter impacto e, sobretudo, para nos ajudar a preparar as sessões para as crianças. Agora, o projeto não está mais amparado pela Gulbenkian, ou está? Não, neste momento o movimento, a Escola da Floresta Bloom não está sob a alçada das Academias do Conhecimento da Gulbenkian. Os nossos parceiros é a Câmara de Sintra e a Parque de Sintra, Montes da Lua. No entanto, nós temos uma investigadora, a Natália, que está a fazer esta parte. E aquela avaliação, como foi feita em 2018, no período que eu tive, não está a acontecer daquele jeito, com as 3 grelhas, com a avaliação ShareNet, a avaliação First School e a avaliação... Este ano, com o apoio da Nathalie, foi adaptado e foi melhorado. Melhorado, quer dizer, foi complementado também com um ano de experiência. Amadurecido, né? Amadurecido. Uma das coisas que nós, por exemplo, gostávamos muito de ver, que nós soubemos de forma informal no fim do ano passado, na reunião de pais, com os pais todos do primeiro ciclo da Várzea, de uma forma informal, os pais começaram-nos a dizer que as crianças que tinham participado na Escola da Floresta não se tinham constipado e não tinham ficado doentes. Então nós pusemos isso como foco também do estudo este ano para conseguirmos medir, porque efetivamente nós sabemos que isso acontece. As crianças que estão à chuva, que estão ao frio, a questão é estarem bem equipadas, não é? Não há mau tempo, há mau equipamento e, portanto, foi uma coisa de forma informal que os pais nos disseram, mas nós achámos que também era interessante, de facto, o nosso estudo também medir o impacto que tem em termos de saúde.
É um lugar onde eu queria tocar muito com o objetivo dessas conversas, é a necessidade urgente. Alguém perguntou se vamos voltar ao normal pós-pandemia, como vai ser pós-pandemia. A minha opinião, e eu estou trabalhando para isso, é que seja por meio do desemparedamento. Lembrando que desemparedamento é um termo que me apropriei da professora Leia Tiriba, carioca, educadora e ambientalista, assim, pessoa incrível. E ela elaborou a tese do desemparedamento da infância, pelo menos foi por onde me chegou. E acredito que as escolas e a educação e a infância precisam estar desemparedadas. Eu estava nesse movimento no Colégio UBM, de desemparedar cada vez mais a educação, tanto de infância quanto a educação, né, a secundária, ou melhor, até a pós-graduação. E, de repente, todo mundo ficou confinado. Então, eu acredito que depois de tanto tempo confinado em apartamentos, as crianças vão precisar explodir para o lado de fora. Né? Acho que é premente, né? Espero que não voltemos ao normal, que não exista aquele normal que a gente achava que era normal, com as escolas como são. Acho que não tem cabimento mais voltar a aquele normal, né? Queria te provocar para um outro caminho. Olha, Rafa, mas deixa-me só dizer uma coisa antes de me provoques. Mas há alguns impactos positivos. Há vários, não é? Para além da natureza, da menos poluição, dos animais estarem a voltar a aparecer, enfim. Mas, por exemplo, nós como estamos ligados com 9 países a fazer o Brincar Naturalmente, que vai acontecer no dia 21 de maio, que eu convido toda a gente a participar e a inscrever-se, que não custa nada, é só uma forma das pessoas se registarem no Dia de Aulas ao ar livre. E o registro é tão simples para nós conseguirmos ter impacto e termos 10 países. Consegue colocar aí o link a ligação? Eu posso procurar aqui também para não checar. Ui, eu sou péssima tecnologicamente. No Dia de Aulas ao ar livre. Mas pronto, por exemplo, um dos impactos, nós temos reunido com todos os países, e um dos impactos, por exemplo, para dar exemplo, na Turquia, o Ministro da Educação anunciou há 2 semanas que prometeu que em setembro, quando houver o regresso às aulas, ele vai esticar o recreio. E o recreio vai ser maior. Então, há aqui uns impactos muito bons. Exato, nós vamos ver se conseguimos influenciar aqui o nosso ministro, que aqui também haja que se implemente também essa medida. Mas eu estou com o site aberto, mas é de 2019, não estou achando 2020. Não, põe o Dia de Aulas ao ar livre e vai lá parar ao site e depois isso chega-se lá. Então, okay. Eu acho que há uma consciência grande de que as crianças precisam desse contacto, e eu acho que, sobretudo após este confinamento e eles estarem tão ligados a ecrãs e tão fechados dentro de 4 paredes, há uma vontade enorme. Depois temos contrastes, não é? Na Finlândia, por exemplo, eles têm uma obrigação, nesta fase, têm uma obrigação de estar 4 horas por dia ao ar livre. Ou seja, eles têm que estar, imagina, 1 hora a ter aulas, 1 hora ao ar livre. É uma medida obrigatória. Então é engraçado também ver os contrastes de Espanha, não é? Teve a sofrer imenso, as crianças tiveram 2 meses sem poder sequer ir a um terraço ou uma varanda. Então há aqui um impacto muito forte E na saúde mental das populações, né? Eu tenho refletido bastante sobre isso, estou desenvolvendo um projeto, né, em torno do assunto da saúde mental, com o Centro de Apoio Psicossocial aqui de Barra Mansa. É um projeto que partiu do centro, né, para podermos atender pacientes da saúde mental no bosque do UBM, né, na floresta. Vou te mostrar umas imagens, queria que você comentasse. Vamos brincar disso? Sim, vamos lá. Então, vamos. Aqui. Esta, a primeira. Lembra-se desse dia? Estou a ver mal. Sim, foi dos primeiros dias. Foi meu primeiro. O segundo do projeto, meu primeiro dia com as crianças. Foi quando um dos pequenos comentou que a natureza estava a controlá-lo sobre o cérebro, lembra? Exato, se controlava o cérebro dele. Tá me controlar sobre o cérebro. Aí como é que é isso? Ela consegue ver por nós, mover por nós. Foi incrível esse dia da própria percepção, né? De colocar em prática esse assunto. Tivemos a graça também a dizer que o sol estava a persegui-la atrás dela. Olha, grande cena. Nosso escritório de trabalho. Exato. Estás a ver? Gente séria.
esse foi um projeto que nós fizemos, olha eu, esse foi um projeto que nós fizemos, foi um teste que nós fizemos para ver os primeiros dias de chuva, de que forma é que nós, e ainda não tínhamos os casacos na altura para dar às crianças, de que forma é que nós podíamos fazer chapéus com materiais naturais para Com proteger da folhas, chuva. né? É. Uhum. Foi fixe, né? Aí eu adorei trabalhar assim. Pronto, essa aqui acho que é um comentário mais meu do que teu, Sim, que é sim. uma imagem que gosto muito. Esse é o Haris e a professora Anabela, tá? Eu comento esse episódio na minha dissertação, que para mim foi uma grande demonstração. O Haris é um aluno dito, né? Um termo que não gosto, mas é o que é posto, com necessidades educativas especiais. E a Anabela é a coordenadora da escola, né? A pessoa, Diretor. ela é diretora e pronto, educadora também, responsável por uma turma. Sim. E nessa cena eu estava vendo na floresta que aquele cujo a escola deveria orientar, guiar, estava a guiar aquela que deveria orientar a escola e estava às cegas, né? E nesse momento eu vi ali uma poética brutalíssima de um encontro incrível, de como que os papéis entre ensino e aprendizagem se invertia, né? E se inverteu de forma muito poderosa nessa imagem. Que aí E eu acho um jogo da Sharon Nature, né? Que é o Descobre Tua Árvore. Exato, isso é uma das coisas também que eu acho que é um impacto grande do projeto, é na relação que os professores passam a ter, muito estreita com os seus alunos. Porque o facto de terem a oportunidade de brincar e de se envolverem e estarem a desfrutar e a usufruir e também a relaxar, porque não é? O facto do contacto com o ar puro, o relaxamento que as pessoas também sentem, isso traz uma ligação emocional entre alunos e professores muito interessante que depois tem reflexos também na sala de aula. Vamos seguindo. Quer comentar? Esses são os tesouros da natureza. Isso foi um desafio que nós normalmente, na subida da nossa, porque a nossa escola da floresta está baseada numa quinta e nós temos que atravessar a quinta para passar para ir para a floresta. E lá, de vez em quando, para fazermos o caminho, lançamos alguns desafios. E este desafio foi os tesouros da natureza. E era tão simples como ter um cartão com uns fios, com um cordel, e eles foram apanhando coisas pelo caminho, que, obviamente, com as regras que nós temos na Escola da Floresta, que é não arrancar nada, não é? E então eles apanhavam coisas que encontravam pelo chão e que já estavam no chão. E, no fundo, têm um tesouro, uma obra de arte, enfim. Criam uma ligação com os elementos, para além do foco de atenção que passam a ter, porque vão a percorrer o caminho com uma atenção extrema, e veem a beleza, não é? Está repleto de beleza a natureza. Tá brutal. Então. Esse é o nosso campo base, um deles, não é? Nós temos este campo base com estas lonas que montamos para quando está chuva e onde nos abrigamos. Não ficamos nunca debaixo do campo base, a não ser que esteja a cair como já passamos, né, tempestade algumas vezes. Já passámos uma sessão inteira debaixo acho que foi só uma vez, não é? E nestes 2 anos só passámos uma sessão debaixo do campo base. Não, e foi aquela vez que estava a chover bué e fomos para o campo de base errado, então se juntou todos os grupos. Eu e tu levamos o grupo para o campo de base que não era nossa. Nós devíamos subir, acabamos descendo porque estava a chover e a gente a cuidar das crianças embaixo da tartaruga, né? Embaixo da lona, não sei se te lembras disso, que fomos. Sim. E chegamos lá, era o grupo da Joana, agora se não me engano, com a Filipa. Era o Joana e a Filipa e estavam lá e entramos na lona deles, coube todo mundo e ficamos ali e chovendo intensamente, foi incrível. E tivemos agora a contar toda uma história em espanhol. Exato, da Cora Coralina. E as crianças todas super concentradas a ouvir uma história. Esse era o de cima, né? Era para isso que deveríamos ir e acabamos parando neste, né? Embaixo de uma grande chuva. E este? Que cenário, né? Eu tentava explicar para as pessoas onde era o meu escritório de trabalho. Era incrível. Mas também senti um pouco de falta da diversidade, porque era um bosque de pinheiros, né? Ainda, né? Um bosque de pinheiros.
E aqui temos tanta diversidade, mas tanta diversidade. Em 1 metro quadrado temos assim centenas de espécies de fauna, de flora incrível, que um dia tu vais conhecer. É. Isso é no recreio da Várzea, nas sessões em que nós, de facto, a Escola da Floresta e a Escola da Várzea, e que nós aproveitamos estas sessões não só para jogar alguns jogos e fazer algumas atividades iguaizinhas às que fazíamos na floresta, para eles perceberem que não precisavam de ir à floresta para poder reparar na natureza e brincar ao ar livre e fazer as Talvez mesmas atividades. esses encontros na escola fazem mais sentido hoje, né? Que eles não precisam ir para jogarem, né? Exato. E também aproveitámos estes momentos no recreio da escola para fazer bastante reflexão, não é? Usámos aqui este espaço para eles nos contarem o que é que tinham gostado durante as 4 semanas que tinham ido à floresta, o que é que tinham gostado, que coisas é que eles gostavam de voltar a repetir ou de projetos é que eles gostavam de fazer. Portanto, também foi usámos estas sessões na Várzea um bocadinho como espaço de reflexão. Boa. Essa imagem eu gosto muito. Se observarmos, tem toda a malta aqui, ó, muito pequena. Eu estava muito distante deles para fazer essa foto. Era um dia, era um período outonal. Essa foto eu estou de costas para o norte, olhando face a sul, e o sol passa lá embaixo deitadinho e fazia uma cortina de luz incrível nesses pinheiros, né? E eram momentos incríveis. Foi quando lá de cima uma das meninas disse: eu estou a ver o mar. Eu perguntei: o que é o mar? Aí ela: é uma mancha azul embaixo do céu. Aí eu: epa, nunca vi uma descrição tão incrível do mar como essa. O que é o mar? É uma grande mancha cinzenta, foi o que ela disse, não foi? Uma mancha cinzenta embaixo do céu. Foi mesmo incrível essa experiência. Moniquita, temos poucos minutos. Quer divulgar alguma coisa? Quer falar, mandar um recado para a malta? Eu vou ajeitando minha câmera enquanto isso. Olha, eu queria agradecer às pessoas que aqui estão e queria desafiar a participarem no dia 21 de maio. De facto, irem ao site, seja do Movimento Bloom, seja do Dia das Artes. Meus anos é 22, hein? Juntem-se a este movimento do brincar naturalmente. Aproveitem esse dia, divulguem esse dia, inscrevam-se, porque quanto mais pessoas... lá está, não custa nada inscrever-se e o registro é meramente para criarmos um impacto à volta do mundo e estarmos com tantos países ligados a celebrar este dia todos juntos ao mesmo tempo. Portanto, o desafio é que as pessoas se juntem ao movimento e se divirtam nesse dia com as crianças e deixem-nas brincar, mesmo que não possa ser ao ar livre, brincar é muito importante. Então esse é o meu recado, é que as pessoas é um desafio de se juntarem ao nosso movimento, porque é um movimento internacional e terá um impacto, assim como já está a ter na Turquia. Esperamos que tenha aqui também impacto noutros países e que o espaço de recreio aumente e o contacto com a natureza também. Olha, eu gostei muito de falar contigo, eu estava com saudades. Também eu. Não me respondeu nunca mais. Outra vez. Nossa, como vamos abrir a segunda escola, precisamos de ficar, vamos te buscar para voltares. Quero. Eu estou inscrito num seminário para apresentar o trabalho com o Bloom em Guimarães no final de junho. A previsão de que eu esteja ou vá para aí, mas não sei lá como é que vai estar o mundo, se haverá voos. Não sei, mas pronto, tô lá aprovado. Eu juntamente com o Levindo Carvalho, foi meu orientador, né? Vamos ver se eu em breve estou aí. Queria dizer que na semana que vem temos mais conversa, né? Mais assuntos. Vai ser também na quarta-feira e na sexta. Na quarta-feira, dia 13, a conversa vai ser com a Cristina Brasileiro, 13 de maio, às 21 horas. Vai ser 1h da manhã do dia 14 em Portugal. A Cristina é uma pessoa incrível, permacultora, astrogel-fenomenóloga. Ela fala de um jeito, ela consegue analisar os elementos
componentes dos planetas e a influência que tem nos elementos na Terra e poder fazer uma análise da planta e do solo. E é incrível o conhecimento dessa mulher. Também faz parte da Pastoral da Terra. Enfim, uma pessoa incrível. E no dia 15, na sexta-feira, vai ser a Ana Carol Tomé, do Ser Criança Natural, do Instituto Roman, educadora, né, pedagoga, e que vai falar sobre educação e natureza inclusiva, né? Ou seja, natureza e educação inclusiva, que é uma área que ela domina muito bem, e eu queria ouvir bastante sobre isso, quero aprender muito com ela, nesse sentido também. Tem muito a aprender com a Cristina também, que, obviamente, o tema da Cristina brasileira, é aprender com a floresta. Está tudo no perfil da Floresta Educadora. Moniquita, um beijo para aquelas meninas todas. E por esta ligação do estamos longe, mas estamos juntos. Obrigada por esse convite. Dê um beijinho em cada uma delas. Nosso movimento. Exato. Já usaram o urucum que eu mandei para vocês? Não, era na última sessão dos Guardiões que não aconteceu. É uma pena. Mas pronto, tá guardadinho, aquilo não tem validade dura, tá com óleo. Então, obrigado a todos. Obrigado, Moniquita. Nos vemos na semana que vem, na quarta-feira, às 9 horas. Eu não falei o horário da Ana Carol, que vai ser também na sexta-feira, às 9 horas. Está tudo lá no perfil. Ok? Obrigado. Até. Adeus. Obrigada.